Olá, concurseiro de todo o Brasil. Está começando agora mais uma mini aula, a mini aula 4, estudando a legislação. Nesta série, estamos estudando a Lei Complementar de 1993. Portanto, é importante que você tome nota, procure se informar sobre essa lei, estude em seus detalhes, porque essa legislação é muito importante para o seu concurso público. No final dessa mini aula, irei abordar um tema importante que vale um pouco da sua atenção. Irei falar sobre o que está sendo dito por aí. Está sendo falado que o concurso de Açailândia será cancelado. Afinal, será isso verdade? Será que isso vai acontecer? Então, no finalzinho desta minha aula, eu vou fazer os meus apontamentos sobre essa informação que está sendo circulada pelas mídias e pelos jornais e blogs. Então vamos lá para a nossa próxima mini aula 4. Nas últimas aulas, nós estudamos os artigos 1º, 2º, 3º, estudamos todas as disposições preliminares do título 1 da Lei Complementar de 1993. Também estudamos sobre o provimento, sobre a vacância e sobre substituição. Entendemos que provimento é uma forma de preencher o cargo público, ou seja, existem diversas formas de provimento. Existem também diversas formas de vacância e substituição. Na aula passada, nós falamos sobre os requisitos básicos para investidura em cargo público. São pelo menos 7 requisitos básicos, tudo bem? Se encontra no artigo 6º da referida lei. Nós vimos também algumas coisas relacionadas à forma de provimento. Inicialmente, nós falamos sobre a nomeação. No artigo 7º, temos que o provimento será dado mediante ato do prefeito municipal, ou seja, somente o prefeito da cidade de Açailândia poderá nomear através de um ato normativo. Bom, nós vimos que no artigo 8, que a investidura em cargo público ocorrerá com a posse, ou seja, no dia que você for nomeado, no dia que você apresentar as documentações relacionadas a exames físicos, exames mentais, se você for através dos exames, for demonstrado que você é apto, então você será nomeado e tomará posse. Você tomará posse naquele dia, ok? No artigo 9º, nós vimos as formas de provimento. Sabemos que já as formas de provimento são nomeação, promoção, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. São essas as formas de provimento. Na aula passada, nós demos ênfase ao quê? À nomeação. Vale a pena relembrar. A nomeação é se dá de duas maneiras, ou em caráter efetivo ou em caráter comissionado. Em caráter efetivo, o cidadão, irá prestar o quê? Um concurso público, que pode ser de provas ou títulos. Já o cargo em comissão não, são cargos de confiança, que são de livre nomeação e livre exoneração. O prefeito, o vereador, autoridades políticas podem nomear pessoas para determinados cargos políticos, respeitando, obviamente, alguns requisitos previstos em lei. Por exemplo, nepotismo, por exemplo, situações de barganha política. Isso não pode acontecer e a lei, ela mesma, vai incidir nesses casos aí. Nós vimos também algumas coisas relacionadas no artigo 12, a validade do concurso público, como o concurso público ele é organizado, e ele pode ser organizado, nós vimos, através de até 2 etapas ou até mais etapas, ok? No artigo 13, nós vimos que o concurso ele pode ter validade de até 2 anos, mas esse mesmo período ele pode ser prorrogado por uma única vez, ok? Então, nós vimos essas informações, que são importantes. Então, é importante, meu aluno, que você tome nota, coloque isso aí no seu caderninho, registre essas informações para que você não se perca na hora de resolver os exercícios. Não adianta nada nós estudarmos aqui o assunto, você não entender a informação, não anotar as informações principais e chega no dia da sua prova, você dá um branco, você não entende e você vai, infelizmente, fracassar no final. Não faça isso, por favor. Então, vamos adiante. Na aula de hoje, aliás, eu já tinha esquecido, na aula passada também nós falamos sobre a posse, né? Que ela ocorrerá no prazo aí de até 30 dias. E esse prazo poderá ser prorrogado por mais 30 dias se houver interesse da pessoa ou interesse da administração, ok?
e alguns outros requisitos importantes que foram lidos e debatidos na aula passada, tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o artigo 15, 15º. O artigo 15, ele traz como informação para nós o seguinte: só poderá ser empossado em cargo público aquele que for julgado apto física e mentalmente para o seu exercício através de inspeção médica realizada previamente. Ou seja, só poderá assumir um cargo público, as atribuições do cargo público, as responsabilidades inerentes àquele cargo, aquele que for julgado apto física e mentalmente. Serão feitos exames de sanidade física, sanidade mental, e vão verificar se o servidor, futuro servidor, está apto. Imagina só você que é um dono de uma empresa, uma microempresa, talvez um pequeno negócio. Se você for contratar alguém e souber que esse alguém está doente, e porventura, por causa dessa doença, ele vai faltar no trabalho, ele vai ter que ir fazer exames, ele pode agravar ainda mais a sua doença e pode chegar, infelizmente, a óbito. Então, seria um prejuízo muito grande para o empreendedor, para o microempreendedor. Então, a administração pública, ela trabalha também seguindo essa mesma lógica. Então, ela não vai contratar ninguém que não esteja apto fisicamente e não esteja saudável. Caso contrário, ela pode até colaborar para o agravamento de determinada doença que o sujeito possa ter. Tudo bem? Então, o artigo 15º, eu creio que ficou esclarecido, tá bom? Vale a pena lembrar que é necessário o julgamento das duas aptidões, a aptidão física e a aptidão mental, tá? Jamais uma ou outra isolada, tá? O artigo 16 diz assim: a autoridade que der posse verificará sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas as condições legais para a investidura no cargo. Ou seja, a pessoa investida de autoridade de verificar, de avaliar todas as condições que foram requisitadas previamente para a investidura no cargo, se esta pessoa não verificar, não fazer a checagem correta, toda a responsabilidade recairá sobre ela. Ok? Então, no momento que você tomar posse, a autoridade responsável ela deverá checar todas as informações, checar todos os seus dados, para que assim, então, se cumpra todos os requisitos que a lei determina. O artigo 17 diz assim: exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Ou seja, o que é o exercício? É o seu trabalho propriamente dito. É você exercitar o seu trabalho. É sair da teoria e ir para a prática. É você estar no campo, atuando, trabalhando para a administração pública, sendo um servidor público. E como será gratificante ver você como um servidor público. E tudo isso depende de você. Cada degrau que você sobe na escada da inteligência vai fazer a diferença na sua preparação. Todas as mini-aulas que você assiste, todos os momentos que você abre mão para estudar a apostila Leon, todos os momentos que você se dedica para que você tenha um resultado melhor na vida, tudo isso será levado em consideração. E você, com certeza, vai ter ganhos substanciais ao longo da sua trajetória. É só não desistir e seguir sempre avante, né? Então vamos lá. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Ou seja, imagina só se você faz um concurso para professor. No dia que você pisar o primeiro dia na sala de aula, pisar o seu pé no primeiro dia na sala de aula, você está entrando em exercício. Você está trabalhando. Você fez, quem sabe, um concurso para a área de agente administrativo, auxiliar administrativo. No dia que você estiver atuando em um determinado escritório, um determinado departamento, setor da prefeitura, naquele primeiro dia, você está entrando em efetivo exercício. Você está agora desempenhando todas as atribuições do cargo. Tudo que é referente àquele cargo, tudo que envolve aquele cargo, você está agora atuando diretamente. Você agora é um servidor público. Então veja lá os passos. Primeiro passo, você precisa ser nomeado. Precisa seu nome aparecer no diário oficial do município de Açailândia. Uma vez que ocorrer essa nomeação, esse chamamento para você trabalhar na administração pública, o que acontece logo em seguida? Você toma posse. Você é investido no cargo, você toma posse. E depois que você toma posse, você vai entrar em exercício. É isso mesmo. Então, nomeação, posse e exercício. Essas três coisas andam juntinhas de mãos dadas. Podemos dizer que são irmãs siamesas, tá bom?
São coladinhas, estão uma atrelada à outra. Parágrafo 1º do artigo 17 diz assim: é de 48 horas o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse. Então imagina só, você tomou posse na segunda-feira. Você tem quanto tempo para entrar em exercício? Pensa aí um pouquinho. Como é que é? Isso, muito bem. Claro, 48 horas. 48 horas. Pouco tempo, né? Você tem 2 dias para entrar em exercício. E olha só o que vai acontecer se você não entrar em exercício. Você estudou pra caramba, assistiu mini aula do concurseiro da NASA, você leu a apostila Leon, fez exercícios, tomou posse e você esqueceu que tinha que entrar em exercício. Você esqueceu, vou deixar para sexta-feira. Eu tomei posse segunda-feira, mas vou deixar para sexta-feira. O que vai acontecer com você? Olha o parágrafo 2, o que ele diz? Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior. Então, se você tomar posse segunda, você tem que entrar em exercício até quarta-feira, 48 horas. Se você querer entrar na quinta, na sexta, e vir com aquela desculpinha, mas eu esqueci, já era. Você será automaticamente exonerado. Tudo bem? Então, pessoal, é muito importante essas informações. Existe uma lei maior que ela diz o seguinte: a lei federal, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e fundações públicas, ele prevê um tempo diferenciado. Quando você toma posse, ele prevê um prazo de até 15 dias para que o servidor passe, então, a entrar em exercício. Então, há uma diferencinha nesse parágrafo aí em relação à lei federal. Porém, pode ser que na sua prova venha essa informação, só que de forma trocada. Então, não se confunda. Anote, pessoal. Quando você observar a lei, anote prazos, tempos, dias que aparecem na lei, porque essas informações são pertinentes para a sua prova. Então, por exemplo, essa informação aqui de tempo, o tempo para entrar em exercício, 48 horas. Essa informação você tem que deixar em destaque. E pode cair na sua prova, é pertinente. O artigo 18 diz assim: a promoção ou a ascensão não interrompem o tempo de exercício que é contado a partir da data da publicação do ato que promover ou ascender o servidor. Então, existem outras formas de provimento que nós vamos ainda estudar, que é a promoção e a ascensão. E está dizendo no artigo 18 que mesmo que ocorra, por exemplo, a promoção, o indivíduo, o servidor, é promovido, ele passa de uma situação funcional para outra situação funcional superior, mesmo que isso aconteça, não irá interromper o tempo de exercício. O tempo está sendo contado. Vamos imaginar uma hipótese: você é servidor durante um ano. E durante esse período de um ano você recebe uma promoção. Você se eleva na sua situação funcional. Só que a data que você entrou em exercício, ela continua. Ela não é quebrada em função dessa promoção. Vou iniciar outro tempo de exercício a partir dessa promoção. Isso não existe. Tudo bem? De acordo com o artigo 18. Pois bem, nós vimos aqui algumas informações fundamentais que você não pode deixar de tomar nota. Você não pode passar batido nesses artigos, porque esses artigos são chave e podem cair, sim, na sua prova do concurso de Assainade. Vamos ler agora sobre o estágio probatório. Nós já falamos sobre a nomeação, sobre a posse, sobre o exercício. Agora nós vamos falar sobre o estágio probatório. Como funciona o estágio probatório? O artigo 19 diz o seguinte: ao entrar em exercício, você precisa de quanto tempo para entrar em exercício? 48 horas após a posse. Ok? Só para lembrar, nós vimos isso lá no artigo 17. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Olha só, quais são os fatores que são observados na sua avaliação durante o estágio probatório, ao término do estágio probatório. Primeiro,
requisito ou fator, assiduidade. Segundo, disciplina. Terceiro, capacidade de iniciativa. Quarto, produtividade. Quinto, responsabilidade. Então, vamos lá. De acordo com a lei, de acordo com o artigo 19, qual é o período que compreende aí o estágio probatório? 24 meses. Esse é o período, de acordo com a Lei Complementar de 1993. Ok? Já já eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos ver aqui os fatores que são avaliados, os requisitos que são avaliados para avaliar o desempenho do servidor. Assiduidade. Aquele servidor que não falta, que não é faltoso, que é assíduo, sempre está presente, sempre está sendo pontual no seu trabalho. Muitas pessoas têm um sonho de entrar no serviço público e lutam, batalham bastante para conseguir, e quando realizam esse sonho, o que fazem? Se tornam pessoas acomodadas, muitas vezes. Pessoas que faltam ao trabalho por qualquer coisa, inventam desculpas para não ir para o trabalho, não é? Às vezes até procuram atestados médicos, lavam atestados médicos, burlam situações para que essas situações o favoreçam. Então, é importante que você tenha em mente que você, quando assume o cargo público, você se torna um servidor público, você está atendendo as pessoas, está servindo as pessoas. De certa forma, você também está fazendo bem. Então, esse cargo público é um cargo de honra e merece, minimamente, que você também tenha honra para com esse trabalho. Ok? Afinal, você precisa do trabalho e o trabalho precisa de você. Porque as pessoas precisam de um serviço público de qualidade. É o que tanto nós queremos, não é mesmo? Disciplina. O servidor precisa ser um disciplinado, ter horários, cumprir metas, objetivos, tratar corretamente todas as pessoas do seu nível funcional ou pessoas de outro escalão. Então deve haver disciplina. Capacidade de iniciativa. Né? Esse funcionário ele precisa ter capacidade de iniciativa. Fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, imagina só a situação. Tem uma mesa, um auxiliar administrativo, tem uma mesa toda bagunçada no seu escritório. Está toda bagunçada, livro jogado, caneta para um lado, lápis para o outro, grampeador em cima da janela, tudo espalhado. Então, o que esse funcionário que acabou de entrar no seu escritório, primeiro dia tem que fazer? Tem que ter a iniciativa de organizar o seu escritório. Não é esperar aparecer alguém, chegar alguém, vou chamar aqui o presidente, vou chamar aqui o prefeito, o vereador, para ajeitar aqui essa mesa aqui, esse ambiente, não está certo? Claro que não. Você tem que ter iniciativa. Isso também será levado em conta na sua avaliação. Produtividade, você precisa ter produtividade, você precisa performar bem no seu cargo, precisa cumprir os seus objetivos diários, cumprir as metas diárias. Então, é preciso ter produtividade. Sem produtividade, você não vai conseguir também ser um profissional realizado. Você precisa ter resultados, conseguir alcançar resultados para você ter mais motivação. E, sobretudo, responsabilidade. Sem responsabilidade, meu amigo, fica muito difícil você fazer tudo na vida. Se você não tiver responsabilidade, você não consegue estudar para concurso. Se você não tiver responsabilidade, você não consegue dirigir um veículo no trânsito, uma moto, um carro. Você não consegue ir muito além se você não tiver responsabilidade. Sobretudo no serviço, no trabalho. Um local onde tudo pode acontecer. Ok? Então, pessoal, essas questões relacionadas ao estágio probatório eu gostaria de destacar. E sobre o período, que é um período um pouco contraditório em relação às leis que se sucederam, né? O período compreendido de 1993. A lei complementar, né, estabelecida no município de Ceilândia, é uma lei antiga. Outras leis vieram após ela, ratificando essa data, a data que compreende o período do estágio probatório. De acordo com a lei complementar de 1993, o período é 24 meses. Mas já existe jurisprudência, onde a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal informa que esse período não é esse. O período de estágio probatório é, pelo menos, no mínimo, 3 anos, ou 36 meses. Então, para a sua prova, caro concurseiro, se a questão apresentar 24 meses,
Vamos imaginar a opção A e B. Tem 24 e 36 meses. Você deve optar pela resposta mais adequada dentro do que as leis, a legislação vigente corrobora. Então vamos lá. Você iria marcar a opção B, 36 meses. Se a banca colocar como errada a sua questão ou querer anular essa questão, você pode entrar com recurso e certamente você irá pontuar. Tudo bem? Porque existe jurisprudência, uma interpretação da lei feita por tribunais superiores, onde esse tempo relacionado ao estágio probatório não é mais esse de 24 meses, já foi ratificado. Ou seja, esse período, de acordo com a Lei Complementar 93, já está defasado, desatualizado. Tudo bem? Era só isso que eu queria ratificar para vocês. Então, nesse caso, se vier cobrando o período do estágio probatório, siga a jurisprudência. Vá até o final. Caso a banca queira anular sua questão, entre com recurso para você não perder os seus pontos. Tudo bem? Vamos agora para as questões. Primeiramente, nós temos aqui a hora da diversão, que é um momento onde você vai se divertir, relaxar um pouco. Você pode ir, balançar a cabeça para um lado, para o outro, tá? Esse momento é o momento que você vai treinar. E o treino é fundamental. Na aula passada eu falei que você precisa ler, escrever e exercitar. Esse é o momento. Então vamos para a questão. A questão diz assim: João tomou posse no cargo de agente administrativo de provimento efetivo, após regular provação em concurso público de provas. Como seu objetivo era o de alcançar estabilidade no cargo, procurou um advogado e solicitou informações a respeito dos requisitos a serem preenchidos para que tal venha a ocorrer. À luz da narrativa acima e dos requisitos estabelecidos pela ordem jurídica, o advogado respondeu corretamente que João, olha só, João, ele passou em um concurso público para agente administrativo e ele queria saber quais requisitos, condições seriam necessárias para que ele alcançasse a estabilidade no cargo público. Sendo assim, ele procurou o advogado. Chegou no advogado, olha, eu gostaria de saber o que eu preciso para se tornar estável no concurso. E aí o advogado prontamente respondeu a João. Quais foram as possíveis respostas, ou a possível resposta deste advogado? Vamos ler a opção A. O que ela diz? Somente poderia adquirir estabilidade caso tivesse sido aprovado em concurso público de provas e títulos. Olha só o que ele afirma. Somente você vai adquirir estabilidade após ser aprovado em concurso público de provas e títulos. Olha a informação. Capciosa, hein? Letra B. Irá adquirir estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e parecer favorável da comissão de avaliação. É só, legal. Letra C. Irá adquirir estabilidade após 2 anos de efetivo exercício e parecer favorável da comissão de avaliação. Opções muito parecidas, né? Muito estranho isso. Vamos continuar. Letra D. Irá adquirir estabilidade após o decurso de 3 anos de efetivo exercício somente. Somente isso. Vamos lá. Letra E. Irá adquirir estabilidade após o decurso de 2 anos de efetivo exercício somente. Olha só. São questões muito parecidas. Questões cascas de banana. Cuidado para você não cair. Preste atenção. De acordo com o artigo que nós demos anteriormente, o artigo 19, o que diz? Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 24 meses. Olha só, de acordo com a Lei Complementar 93, é esse período, mas de acordo com jurisprudências e legislações superiores, temos que o período não é esse. Temos que o período é 36 meses. 3 anos de efetivo exercício, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação. Ou seja, a aptidão física, a capacidade mental será objeto de avaliação. Esse objeto de avaliação é de quem? De uma comissão avaliadora. Esse objeto de avaliação é exatamente isso. Essa frase quer dizer isso. Então, o indivíduo, no final do efetivo exercício, a sua aptidão física, mental, será objeto de avaliação de uma comissão avaliadora. Tudo bem? Então, qual é o nosso gabarito da questão? Ficou fácil agora. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Qual é? Muito bem. Parabéns para você se você achou o gabarito. Se você não achou, não tem problema. Continue tentando até acertar. O nosso gabarito da questão, nessa primeira questão,
É a letrinha B de bola. Olha só o que diz. Irá adquirir estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e parecer favorável da comissão de avaliação, que vai avaliar sua aptidão física e mental, ok? Veja só, se a banca crescer com o curso, de repente anulasse essa questão, de repente colocasse essa questão como errada, você poderia facilmente entrar em recurso e certamente você ganharia pontuação. Tudo bem? Fica a dica. Vamos para o próximo. A Lei Complementar de 1993 estabelece condições para a aquisição de estabilidade funcional de servidores públicos. Essas condições incluem, olha só, essa segunda questão, ela diz o seguinte, que a Lei Complementar de 93 estabelece condições para que o indivíduo ele adquira a estabilidade funcional. Condições, requisitos. Então vamos ver quais são os requisitos. Primeiro, nomeação para cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso público. Olha só, o indivíduo ele foi aprovado em concurso público, ele tomou posse, não é isso? Ele foi nomeado para esse cargo e ele tomou posse. Veja bem. Então, um dos requisitos para que o indivíduo tenha condições de adquirir com o tempo a estabilidade é não a nomeação para cargo, mas a posse. A partir da posse, ali você já vai ter condições para que o indivíduo seja avaliado durante o efetivo exercício do seu estágio durante o estágio probatório, tudo bem? Então, a letrinha A forma essa sentença aí, mas nós já esclarecemos um pouco para você. Parágrafo 2 diz assim, cumprimento de 3 anos de efetivo exercício no cargo. Olha só, cumprimento de 3 anos. De acordo com a lei complementar, nós vimos que eram 24 meses. Mas eu falei para você, mesmo estando na lei, essa informação ela não pode ser levada em consideração, sabendo que há jurisprudência, interpretação de outros tribunais superiores e leis que denotam outra informação sobre esse tema. O item 3. Aprovação e avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, qual é o nosso gabarito? A questão? Vamos ver qual é o nosso gabarito? Já sabe? Muito bem. Parabéns, você que acertou também esta questão. Ok? Porque de acordo com o nosso artigo 19, nós vamos ver novamente o artigo 19, o período 36 meses, durante esse período, ao término, será avaliada a aptidão física, mental, serão objeto de avaliação, ou seja, serão objeto de avaliação por parte da Comissão Especial de Avaliação. Então, nosso gabarito aqui é o item C, ok? Precisa, como condição para que o indivíduo adquira estabilidade funcional, primeiro, ele precisa cumprir os 3 anos de efetivo exercício no cargo. Depois, ele tem que passar por uma aprovação em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, a comissão avaliadora irá avaliar o desempenho do servidor durante o período dos 3 anos que foi o efetivo exercício dele no estágio probatório. Gabarito, letra C. É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo que não é difícil. Se você praticar os exercícios, se você ler a lei, procurar os significados de algumas palavrinhas que são um pouco complexas, vocês vão ter mais facilidade, vocês vão gabaritar as questões. No dia da prova, você não vai errar uma de legislação. Você não pode, de forma alguma, abrir mão disso, tá bom? Sempre que possível, revise os vídeos, leia a lei, escreva, faça exercícios sobre a Lei Complementar de 1993, e certamente você vai ter êxito no seu concurso, ok? Eu queria informar uma coisa para vocês relacionada ao concurso da Prefeitura de Açailândia. Muitas pessoas estão dizendo que o concurso foi cancelado, o concurso foi suspenso. Eu queria deixar essa informação como se fosse uma notinha de rodapé aqui no final do vídeo. Deixando claro para vocês, concurseiros, que muito do que é dito por aí, muitas vezes você precisa checar a fonte, checar a informação para ver se ela é fidedigna, se ela é fiel, se o teor da informação realmente está informando corretamente todos os detalhes da notícia. Não seja aquela pessoa que é uma pessoa negativa e uma pessoa
Eu posso chamar a pessoa de papagaio. O que é a pessoa papagaio? Ou papagaio de pirata? Tudo que ela ouve, ela replica, ela repete, mas ela não procura saber com profundidade aquilo que ela ouviu ou ouviu em algum lugar. Então eu queria dizer o seguinte: para que o concurso possa ser suspenso ou cancelado, é necessário haver uma apreciação de um juiz de primeiro grau. Após isso acontecer, será dado a liminar, será suspenso o concurso, havendo outras irregularidades, existe sim a possibilidade de um cancelamento. Ok? Mas lembrando que todas essas etapas, todos esses processos, é necessário haver uma homologação de um juiz em relação a esse tipo de parecer. Então, muitas pessoas sensacionalistas começam a dizer: olha, vai ser suspenso, foi cancelado o concurso, acabou. E você está estudando para concurso, você que quer passar, você vai parar? Você vai desistir agora? Logo agora? Você tem que continuar a estudar como se a prova fosse amanhã. Você tem que dar o seu máximo. Eu estou aqui, pessoal, com sono. Estou cansado, mas eu não desisto do sonho. E você também não pode desistir. Então eu quero deixar essa mensagem final para você. Não deixe de estudar. Continue firme nos estudos. Se não for essa banca, vai ser outra banca. Mas não vamos criar um sensacionalismo, criar um clima de alarde desnecessário. Tudo bem? Eu queria falar isso diretamente aos nossos telespectadores do canal Concurseiro da NASA, as pessoas que estão nos acompanhando, pessoas que dedicam o seu tempo a assistir as nossas mini-aulas, a nos acompanhar. Quero dedicar isso para vocês, que vocês possam continuar firmes nos estudos como uma rocha, até alcançar o objetivo final. Não deixe que pedras pequenas que aparecem no caminho venham abalar a tua fé e a tua vontade de vencer. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma excelente noite, ótima semana, e nos vemos nos próximos vídeos com mais mini-aulas. Se você gostou dessa mini-aula, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, e nós vamos nos encontrar na próxima, se Deus quiser. Tchau!